Foque. A lusofonia em foco. Bem-vindos a mais um programa em Foque pela Rádio Transforma.net. Nossa entrevistada hoje é a doutora Núbia Rocha e nós vamos abordar o caso do estupro culposo de que foi vítima a Mariana Ferrer. Boa tarde, Núbia. Seja bem-vinda mais uma vez. Boa tarde. Tudo bem, gente? Obrigada mais uma Boa vez. tarde, Núbia. Bem-vindo. Boa tarde. Bom, eu acho que temos agora uma novidade, que é o estupro culposo, né? E nós temos um problema, e eu queria saber a sua avaliação sobre isso. Como que a gente lida com essa desqualificação da vítima do estupro? Uhum. Essa desqualificação, ela já é esperada, né? Ela não é nenhuma novidade, né, Lorelei? Quando a gente vai, por exemplo, olhar comentários de internet, a gente vê muito disso, né? Questionando o local, questionando a roupa da vítima, se ela consumiu alguma coisa antes ou não, né? Agora, ver o judiciário fazendo isso dessa maneira até o ferrenho, acho que é isso que foi assustador nesse caso, né? Apesar que o direito como ciência, por estar inserido no meio social, também vai corresponder algo aí dessa cultura, né? Exatamente. E a postura das pessoas, do advogado, do juiz, de todo mundo, quer dizer, eram muitos homens brancos contra uma menina indefesa. E ali notava-se claramente também, além da posição do macho alfa, né, contra a vítima, era a questão do poder econômico, não é? Porque o advogado do estuprador, inclusive, é um dos mais caros que há, não é? E ela sendo atendida pela Defensoria Pública, não é? O próprio André, que é o Estava. acusado, ele é uma pessoa de poder aquisitivo muito alto, né? Uhum. Algo que o favoreceu, né? Quando a gente fala de um homem branco, de classe média, a gente está falando de uma pessoa socialmente privilegiada, né? No caso dele, é muito privilegiado em termos financeiros, né? Inclusive, não é a primeira denúncia que ocorre nesse café, lá em Florianópolis, né? Parece que já tinha um histórico de homens de alto poder aquisitivo que iam para lá e que também tiveram comportamentos semelhantes, né? Então, provavelmente, ocorreu outros estupros lá, né? A diferença é que essa menina, ela decidiu denunciar e está indo até o fim, né? O que me parece, né? E acho que a defesa dela... Núbia, as pessoas não denunciam com medo de terem julgamentos como este, de terem decisões judiciais absolutamente indignas como esta? Com certeza, né? O tanto que essa menina foi violentada várias vezes, né? Ela foi violentada na noite do crime e depois ela foi violentada pelo judiciário, né? Pelos comentários na internet, né? Pelas pessoas que põem em xeque a palavra dela. Então, são violências sucessivas, né? E muitas vezes, para não terem que lidar com isso novamente, as meninas optam por se calar, né? Inclusive porque essa menina ela teve apoio da família, né? Se eu não me engano, a mãe numa reportagem aparece que acompanhou ela desde cedo, né? Desde que ela chegou em casa na noite do crime. Mas a gente tem casos aí que às vezes nem a família dá esse suporte, né? Então muitas preferem se calar mesmo, não denunciar, né? Eu tive vendo uma reportagem com o doutor Saldiva, na TV Cultura, em que ele dizia assim, bom, o Boa Noite Cinderela que eles dão, ele não fica no sangue muito tempo. Outra coisa a vítima tem que sempre sair do estupro e ir direto para uma delegacia. Às vezes a pessoa não está em condição nem emocional, né? Sei lá, queria que você falasse sobre E isso. às vezes mesmo A pessoa comprova isso, não é? mesmo saindo indo para uma delegacia, ainda assim elas têm a palavra corroborada, né? Ah, mas aqui, por que você estava lá? O que é que você estava fazendo lá? Né? Moça Hoje de a gente tem família não estaria, né? Sim, hoje a gente tem a delegacia da mulher com profissionais supostamente que estão qualificados para estar lá, né? Mas antigamente, já pense, né? Se a gente ainda vê essas coisas hoje em dia, imagina quando
nem tinha um local específico para onde a vítima poderia se dirigir. Agora, você tocou num ponto importante. A Delegacia da Mulher não está presente em todos os lugares do Brasil. 90% dos lugares, das cidades do Brasil, não tem uma delegacia especializada. Mas você sabe nos dizer se há, pelo menos, algum tipo de atenção, de atendimento, ou por assistente social, psicóloga, alguma equipe ou algum profissional é designado para atender uma vítima de estupro, quando não há delegacia? Em tese era para ter, mas a gente sabe que o sistema de saúde aqui no Brasil, de jurídico, enfim, não funciona, né? Então, se a gente pensar nas capitais, vai ter a delegacia da mulher, vai ter outros centros onde a vítima pode se dirigir, mas se a gente pensar lá no interior do Rincão, lá do Nordeste, por exemplo, a gente está falando de pessoas que muitas vezes não têm esse privilégio de acesso às informações e lugares onde o Estado não está muito presente, estão abandonados pelo Estado. Então, muitas vezes não tem, quando tem, tem de qualquer jeito, né? Ontem mesmo eu estava lendo uma reportagem de uma mulher que foi durante anos violentada pelo pai, a Severiano, de acordo com a reportagem, né? Esse era o nome dele. A mãe sabia, assim, uma situação de calamidade, mas era uma família bem do interiorzão mesmo, do Nordeste, desses rincões aí. E ela tentou denunciar e o delegado mandou ela voltar para casa, até que ela pagou, encomendou o assassinato do pai e foi absolvida, porque foi comprovado que eram muitos anos de abuso, né? Mas, assim, ela tentou recorrer ao Estado, né? Que foi falho. Repara, aquilo que me espanta é que não haja um processo de crime contra esse delegado e um processo de crime contra estes juízes que decidiram desta maneira. Será que a justiça está acima da lei e que eles podem fazer e dizer o que bem lhes apetecer sem impunidade, com a certeza de não serem julgados? É assim que acontece no Brasil. Mas no caso da Mariana, dessa menina última, repercutiu bastante. A OAB, a Ordem dos Advogados aqui do Brasil, disse que ia investigar, parece que publicou uma nota de repúdio, alguma coisa assim. Então, ainda teve alguma coisa, né? Mas, de fato, geralmente não tem. E teve algum processo de crime contra estes juízes que dizem que um estupro pode ser culposo? Eu acredito, Henrique, sinceramente, que ele não vai ser punido por isso. Mas só de ter tido esse bafafá nas redes sociais, só da própria Ordem dos Advogados ter se manifestado, acho que o Ministério Público também se manifestou, só disso eu acho que já é um avanço, entende? Mas isso, no caso, Henrique... Isso é o reconhecimento, desculpe, Núbia, mas isso é o reconhecimento que o crime compensa, porque falam, indignam-se, mas depois não sucede nada a quem faz uma barbaridade destas. Eu concordo, isso passa um aval para os outros criminosos, né, de que eu posso cometer isso e nada vai acontecer comigo se eu for um homem branco privilegiado, né, e que tenha poder aquisitivo. Sim, com certeza. E existe no Brasil a cultura do estupro, não é? Isso a gente já vem vendo há muito tempo. Houve o caso famoso da Ângela Diniz, que era uma socialite, era pantera, que na época se falava, eu era menina na época, eu me lembro da repercussão do caso. Ela foi morta e ele alegou e foi absolvido por defesa da honra. E, honra dele. Em que momento, né? Então, essa cultura do estupro, quer dizer que mesmo que ela fosse uma prostituta não tem honra? Ela não pode falar que não? Ela não tem vontade? Né? Como é que chega para você esse tipo de coisa? Reclamações de pessoas que são violentadas até a partir do momento que dizem não. Eu acho que isso está muito entranhado nas raízes da sociedade brasileira, que é uma sociedade patriarcal, né? Quando a gente fala em cultura do estupro, a gente pode pensar em tudo isso, né? Acho que o caso da Mariana Ferrer ilustra bem, que é justamente... Tem aquele caso, você sabe, no Norte, tem a lenda do Boto.
Então, casos de estupro são muito maquiados, né? E eles são bem tratados assim como, foi vítima do boto. Quer dizer, o pai nunca vai ser responsabilizado, o estuprador nunca aparece porque foi o boto tucuxi, né? Então, as gravidezes, as coisas que acontecem a partir desse estupro são sempre justificadas pelo boto. Quer dizer, até nesse aspecto, o Brasil ainda usa perpetua a cultura do estupro. Então, quando é que o não é não? O não é chato. O que a gente tem que falar para que o não seja não? Mas, então, Lorelei, eu acho que isso é construído culturalmente, né? Essa noção de que as mulheres não têm desejo, isso está entranhado na cultura, né? Para a gente que é psicólogo, isso aparece inclusive na escuta clínica, né? E até essa questão da mulher estar a serviço do homem, né? Porque no final das contas o patriarcado é isso, né? Se a gente for pensar também, né? A sexualidade feminina a serviço do homem. Eu acho que quando esse não vai ser não, quando a gente conseguir uma mudança cultural, minimamente aí com esses homens, né, para que eles entendam, passem a respeitar isso também, né? Mas isso não é uma questão de sexualidade, isso é uma questão de dignidade da pessoa humana. Eu estou falando em função do estupro, né? Que são homens que se apropriam dos corpos. É uma violação da dignidade da pessoa Sim. humana. Mas e isso não é posto nesses termos de violação da dignidade da pessoa humana pelas autoridades brasileiras. Aquilo que me disse até que o atendimento feminino na delegacia, isso pressupõe que o atendimento dos homens polícias não é conforme a lei, não é para proteger as vítimas, porque a polícia deve estar ali para proteger as vítimas. Só o facto de ser necessário um gabinete especial para atender as mulheres, isso significa que a polícia brasileira não protege as vítimas. Não acha? Não é isso que vocês sentem? Na verdade, a delegacia da mulher ela vem também como uma parte, um suporte, justamente porque a gente não tinha para onde recorrer, né? Então, nesse caso, é reconhecido que existe a violência contra a mulher e que, pelo menos agora, a mulher tem para onde recorrer. Porque era muito comum, né? As mulheres nem prosseguirem na queixa por não serem escutadas, né? E aí era mais uma violência, né? Não serem escutadas, não, porque é que não moviam procedimento criminal contra quem elas se queixaram e que não as escutou? Mas, Henrique, se a gente for pensar numa mulher do interior, né, negra, pobre, que não tem acesso à informação, é muito difícil dar procedimento a uma queixa contra uma autoridade policial, uma autoridade jurídica. Essas pessoas, às vezes, nem têm instrução do que elas podem se mover, do que elas podem recorrer. Né? Se para uma mulher branca de classe média já é difícil prestar uma queixa dessa contra uma autoridade, imagina para quem está lá no interiorzão que não tem nem acesso a esse tipo de informação. Inclusive, a Mariana é uma das provas disso, porque ela, apesar de tudo, uma modelo, ela tinha acesso à mídia, ela tinha... Agora, imagina uma pessoa no interior, uma mulher sem instrução, que não tem acesso às mídias, que não tem acesso à informação. Informação é poder. Se a pessoa não tem esse acesso, como é que ela vai também minimamente se defender num caso? Acho que nem seria levado a sério uma queixa dessa, né? Muitas vezes a própria queixa de violência não é levada a sério. E o que acontece muitas vezes é que a pessoa aprende a se defender sozinha. Muitas têm aquilo que você já deve saber, manda matar, manda fazer não sei o quê, se vinga de alguma forma e a justiça é feita pelas próprias mãos, não é? Quando a pessoa se sente... Essa foi uma reportagem que eu li ontem, né, da Severina, que é uma mulher do interior do Nordeste, contando que até os 38 anos, dos 11 aos 38 anos, ela sofreu abusos recorrentes do pai, até que ela encomendou o assassinato dele, né? Mas considerando que ela já tinha ido tentar fazer denúncia antes e não foi escutada, a gente pensa que é o sujeito atuando em cima do Estado que deveria ter atuado antes, né?
Agora, você não acha que Não, seria uma pergunta. interessante? Desculpa, que eu estou com curiosidade numa pergunta. Então, e esse delegado que não aceitou as queixas da Severina não teve um processo crime contra ele? Ou um processo E disciplinar? provavelmente não. E a gente está falando de algo porque, segundo a reportagem, o assassinato foi encomendado em 2005. Então, provavelmente ela decidiu, ela tinha denunciado antes, talvez nos anos 90, tinha tentado denunciar, né? Que ainda tinha muito menos acesso à informação, tecnologia muito mais escassa do que a gente tem hoje, né? Meios de acesso à tecnologia, aquele pessoal ainda tem dificuldade. Então, a gente ainda está falando de uma época de 20, 30 anos atrás, onde ainda era mais difícil o acesso à informação e tudo mais. Provavelmente não foi denunciado, muito provavelmente. Núbia, você não, o que a gente percebe é que muito do que a gente vê, as reações masculinas na mídia, são sempre para culpar a vítima. Ela estava com a saia errada, com a roupa errada, no lugar errado, né? O que ela foi fazer lá? E, inclusive, no julgamento, a gente ouviu essa fala. E você não acha que seria bom que começassem campanhas para os homens também defenderem as vítimas? Eu vi um jogador fazendo aquele sinal na mão, fazendo o X, né? Aquele para pedir socorro. Mas foi não foi o time inteiro, foi um jogador, não é? E se mais homens também vestirem a camisa das mulheres, né, como protetores, você não acha que já seria um bom ganho, já que a educação no Brasil vai levar muitos anos para surtir esse efeito? Mas é justamente esse o ponto, Lorelei. Quando eu coloco que é a sexualidade feminina a favor do masculino, é justamente isso. Ela estava lá porque ela queria, né, algo em prol de uma desvalorização da vítima e de uma valorização do homem. Mas a gente percebe também que a gente tem uma masculinidade adoecida também, né? Os homens, eles também estão adoecidos nesse processo desse patriarcado, né? No sentido desses comportamentos. Eu tive uma experiência muito interessante aqui no local onde eu trabalho, que eu fiz um grupo com os homens, né, na ala masculina para abordar esse tema e com as mulheres na ala feminina para abordar esse mesmo tema também dessa blogueira, né? E eu não tive uma boa recepção dos homens, né? Que eles não tem. Não tive. Ninguém se viu como pai, como irmão, como ninguém se solidarizou? Olha, foram feitos questionamentos a respeito do porquê tem uma delegacia da mulher, de que talvez ela estivesse fazendo isso para ganhar dinheiro. Então, assim, realmente não foi um grupo muito agradável, não. Né? Acho que ficou bem exposto esse adoecimento social masculino, né? E na ala feminina eu fiz o grupo e foi bastante interessante. Foi bem aderido pelas mulheres. A maioria relatou situações de abuso em relacionamentos, tanto abusos emocionais, né, quanto físicos. Então, assim, teve outra pegada. E aí eu fiquei, acho que depois dessa experiência eu fiquei refletindo o quanto que a gente ainda tem que caminhar para trabalhar esses homens também, né? Porque não importa. Mas nem com a sugestão para eles refletirem de que o crime poderia acontecer com uma filha deles. Eu acho que além disso, Henrique, eu acho que tem que pensar, não é só trazer para si. Não há empatia, não há solidariedade com as mulheres? Da gente pensar por que a gente é tão destituída desse lugar de voz socialmente, né? Por que a denúncia da mulher ela é tão questionada, né? Ah, ela queria dinheiro, ela fez isso para chamar atenção. Né? E a mais triste é que muitas vezes a gente também vê outras mulheres reproduzindo esse tipo de discurso, Exatamente. Né? Eu vi um vídeo, inclusive, defendendo ele e dizendo, ela não era tão inocente assim. Não interessa se ela era inocente, se ela era uma prostituta, não interessa. Não é isso que está em causa. O que está em causa é, uma vez que a pessoa não está em condição de dizer que sim, ela já disse que não. Não é? Quer dizer, por que o homem tem o direito sempre de se fazer valer da sua força física para conseguir um sexo não consentido e isso ainda é justificável, não é? Eu acho que a minha questão anterior, que eu acho que você comentou sobre o grupo, é até no sentido de nós precisamos
de repente, solidarizar, sensibilizar mais os homens para se solidarizar com as mulheres. Você não acha? Aquele movimento He for She, era importantíssimo agora a gente fazer um movimento no Brasil, você não acha? Não sei no resto do mundo, mas no Brasil é urgente. Uma mudança cultural muito forte. Eu acredito que ainda vai demorar uns anos para isso acontecer, Lorilei. E não é uma guerra dos sexos, né? É um discurso que está, socialmente, ele está dentro dos discursos sociais, né? Das camadas sociais, essa questão da responsabilização da vítima, né? Dentro de um crime desse. Mas, desculpe, mas não há organizações femininas que se manifestem, que organizem, por exemplo, manifestações, abaixo-assinados contra esse tipo de coisas. Não há organizações femininas que mobilizem as mulheres e homens também, porque nem todos os homens são indignos. Portanto, há homens ainda, como esse jogador, que se solidarizou, que tem consciência. Não há organizações femininas que levem as mulheres para as ruas, em frente dos tribunais, a protestar contra juízes, em frente das delegacias, a protestar contra os delegados assim. Não há isso? Sim, a gente teve, depois desse caso, inclusive a gente teve algumas manifestações aqui no Brasil, em diferentes cidades, eu fiquei sabendo. E muitas nas redes sociais, né? A gente tem sim algumas organizações dessas, mas não sei se chegam a ser expressivas, né? Frente ao que deveria ser. Ainda existe aquela coisa, se fosse minha filha, não estava lá, né? Se fosse minha irmã, não estava lá, né? Gente, tá absurdo. Eu não sei se você chegou a ver o depoimento. Era um vídeo, na verdade. Acho que ele colocou no Instagram dele, achou que ele estava abafando, um tal de Rodrigo Constantino. Vi. Não sabia quem era esse cara. Falaram que era locutor da Jovem Pan, não tenho nem ideia de quem seria. Ainda bem que eu não sabia quem ele era. Queria continuar sem saber. Mas, assim, uma afirmação absurda, que se fosse filha dele, ele ia brigar com a menina e não ia denunciar o estuprador, né? Ficar do lado do estuprador, é absurdo aquilo. A menina apareceu no vídeo falando, chorando, falando que o pai dela não era assim, que ela não acreditava naquilo que tinha ouvido. É tão grave isso, é tão grave, quer dizer, a mulher ainda é um mero objeto, não é? Quer dizer, não tem voz, não tem vez. Sempre assim, mesmo que seja filha. Porque ser responsabilizada por algo que pode acontecer a qualquer momento, independente da roupa, do seu comportamento, do que você beber, porque se fosse isso, só teria estupro em boate, mas a gente sabe que tem estupro em qualquer lugar, inclusive dentro de igreja, dentro de casa, em escola, na rua, no shopping. Na família. Na família. Na família é o que mais tem. Na família é o que mais tem, né? Na verdade, se a gente for pensar, muitos casos mesmo são... No seu caso, como é que ficam as vítimas, particularmente na família, como é que ficam as vítimas depois de um estupro, de uma violação dessas? Olha, a gente não tem um padrão, né? Porque a gente sabe, inclusive, que muitas famílias optam por nem denunciar. O que chega, muitas vezes, na clínica, para nós, psicólogos, são adultos que passaram por essa experiência quanto crianças e que levam marcas disso, né? Mas que muitas vezes relatam que a família optou por nem denunciar para proteger o nome, para proteger o estuprador, enfim, para não dar aquele rebuliço familiar que provavelmente ia dar se houvesse uma denúncia. Né? Agora, quem trabalha em órgãos jurídicos, às vezes tem o privilégio de acompanhar melhor como é que são feitas essas denúncias e como é que vão se procedendo dentro disso. Mas o que eu posso garantir para vocês é que geralmente antes disso já tem um adoecimento familiar antes, né? Às vezes o papel dos membros ali não está muito bem definido, o lugar que essa criança ocupa nessa família, que esse tio, que esse avô, que esse primo ocupa também. Então, assim, geralmente são famílias que já têm uma dinâmica de adoecimento ali dentro, né? Na verdade, toda família tem, né? Mas, enfim, famílias que estão mais adoecidas, né? Que não têm uma dinâmica muito saudável e que acaba ocorrendo esse tipo de situação, né? Infelizmente, muitos mesmos optam por não denunciar, especialmente se forem famílias de poder aquisitivo alto. Porque aí geralmente entra a questão do nome também, né? Do nome familiar, que às vezes é reconhecido. Né? Entra o dono do dinheiro também, muitas vezes. Aliás, houve... Às vezes são
cargos profissionais importantes também, né? Isso. Houve um caso, inclusive, que a pessoa denunciou, a moça, a mulher, enfim, a menina, um tio, uma pessoa, e a família ficou contra ela, ainda falaram, olha o que você fez com a nossa família, não é? Quer dizer, você sujou Uhum. o nome da família. Quer dizer, ela, em vez de ser acolhida, ainda foi execrada pela família. Agora, nós estamos num momento É sensível, que é interessante. da eleição, não é? Vai ter eleição. Então, você acha que alguns candidatos, você tem percebido que isso sensibilizou de alguma forma as candidaturas? As pessoas estão sensíveis a esse tema? Tem alguém se manifestando? Sincera, Lorelei, eu não tenho acompanhado porque a gente tem tido eleições no municípios, né? Mas como Brasília está dentro do Distrito Federal, a gente não tem eleições na capital, eu não tenho acompanhado, porque na verdade a gente não vai votar, né? As eleições são só para quem está em municípios, outras cidades, né? Mas o tema não é abordado, sobretudo pelas mulheres que são candidatas, e há muitas que são candidatas a cargos políticos. Esse tema não é abordado de uma maneira genérica por essas candidatas para tentar mobilizar o eleitorado, nomeadamente o eleitorado feminino e também, de certo modo, masculino, que tem alguma dignidade, contra este tipo de procedimentos, quer dos agentes judiciais e policiais, quer dos criminosos? Olha, nas eleições de 2018, na verdade, o que a gente viu, pelo menos aqui no Brasil, foi um retrocesso, né? Porque o que a gente via em muitos discursos dos candidatos era algo em função do conservadorismo, da família, dos valores da família, não sei o quê, que na verdade vai contra tudo isso, que seria uma luta pelos direitos, né? Pela igualdade dos direitos. Inclusive, eu acho que por conta desse movimento, a gente elegeu esse pateta que a gente tem na presidência hoje, né? Que eu acho que representa justamente. Ainda teve aquela fala ridícula, né? Não te estupro porque você não merece, para uma colega, né? Então, na Então, Câmara. mulher que merece? Como é que é isso? Não, mas o que eu acho estranho é porque é que essa colega não moveu procedimento criminal contra ele. Moveu, mas isso moveu. Isso Ela moveu. moveu. Então, Ela moveu. O pior, Henrique, não é isso. O pior é que teve mulher votando nele, apesar desta fala. E o que é que sucedeu com esse processo? Está correndo ainda, não é? Ele paga uma multa. Foi favorável para ela. Eu não sei, eu acho que foi favorável para ela. Você ainda está correndo. Foi, mas ele não mudou nada a prática. Quer dizer, não foi. Ele, pelo contrário, diz que ele ainda ontem. Ele é presidente. Ainda hoje disse que, a propósito do Covid, que os brasileiros não podem ser maricas. Pois é uma cultura ridícula, né? Isso também contribui para este comportamento e este pensamento machista brasileiro. Um presidente a dizer que os brasileiros não podem ser maricas, isto é. Primeiro, ele está a insinuar que muitos brasileiros são maricas. Segundo, ele está a desculpar ou está a incentivar que eles deixem de ser maricas e então sejam os machões, nomeadamente, que façam este tipo de coisas, não é? É isso, é assim que o eleitorado entende essa ideia de marica o Bolsonaro. Diga. Essa ideia de marica no patriarcado também, né? De que o homem não pode ser mulherzinha, né? O homem não pode se aproximar do feminino, né? Senão ele é fraco, senão ele é marica, ou senão ele é... Até esse próprio termo pejorativo, mulherzinha, né? Que denota um lugar aí de invalidação do feminino, né? Diminuição da figura feminina, não é? Reduzido. Então, Núbia, nós já estamos chegando ao final, eu gostaria que você fizesse uma análise geral da repercussão que teve esse caso e se você vê alguma perspectiva de melhora para as mulheres
não serem vítimas novamente de casos assim? Eu acho que esse caso ele escancarou, né, o que a gente vê sempre da vítima ser responsabilizada, né? Eu acho estupro culposo, né? Quando a intenção de culpabilizar a vítima, né? Porque na verdade foi isso, né? Eu acho que esse caso ele foi péssimo, mas pelo menos ele deixou escancarado o quanto que a gente ainda sofre esse tipo de repressão, né? E por mais horrível que tenha sido, pelo menos a força que isso teve nas redes sociais talvez aponte aí para pelo menos alguma perspectiva de mudança, de melhora, ou enfim, porque ao menos as pessoas se manifestaram em E é duro ver desfavor que ela disso. está numa crise depressiva forte, a menina está mesmo mal. Ela vai recorrer, o processo ainda vai transitar. A gente espera que de alguma forma seja favorável para ela, né? De alguma forma, não é? E uma decisão destas que tem fundadas suspeitas de corrupção, não há ninguém que mova o procedimento, que investigue a eventual existência de corrupção, porque isto não é só injusto, contra a lei, absolutamente escandaloso. Isto indicia que há, além de corrupção moral, corrupção material. É perfeitamente legítimo que se pense isso destes juízes. Não há ninguém, não há num conselho de magistrados que controle isto, que controle estes magistrados e que os sancione e que lhes mova possivelmente até procedimento criminal e que investigue eventualmente a corrupção deles. Não há isso aí no Brasil. Porque a corrupção ela está tão entranhada na nossa cultura que tem corrupção em todas as instâncias, né? Então, para quem esse juiz vai responder, entende? Porque o próprio juiz já é uma figura de autoridade privilegiada. A gente tem uma desigualdade muito grande aqui no país, então Então, não há uma cultura generalizada de aceitação da corrupção. em todos os setores. O pessoal reclama do governo, mas se puder, anda de ônibus sem pagar, não devolve o troco errado. Taxista que cobra mais pela corrida e depois fica votando em Bolsonaro para dizer que é contra a corrupção. Então, assim, nem se percebem. Né? Quer dizer, eu sou contra a corrupção desde que seja do meu inimigo, né? Eles meu amigo, está tudo bem. Senão já tinham tirado o Bolsonaro, né? Já tinham tirado a moção. Vê como corrupto quando põe ali o taxímetro para marcar a mais na corrida. Então, assim, acho que a corrupção está extremamente entranhada na cultura brasileira. Vem desde a época do período colonial. O certo, lógico, seria que esse cara fosse avaliado também e tudo mais. Mas o colonial já foi há tanto tempo e não há formas de controlar a corrupção. Nomeadamente, nós temos informação repetida de que existe corrupção na magistratura brasileira com decisões absolutamente absurdas e nada se passa contra esses magistrados. Não se passa. Manifestamente corruptos. Do período colonial é porque é histórico. Né? É histórico, está em todos os níveis e setores da sociedade desde que a gente foi se formando como país. Eu acredito que ainda vai durar muito tempo para a gente mudar minimamente isso culturalmente. Ou seja, traduzindo, nós estamos numa briga ainda que quem está ganhando ainda é o machismo estrutural e o poder aquisitivo. Classista, né? É um país extremamente classista, né? Infelizmente é isso. Então, nós teríamos muito mais ainda que conversar, mas o nosso tempo realmente já se encerra. E eu gostaria imensamente de agradecer a você pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e por conversar com a gente nesse tema tão espinhoso, duro, mas que tem que ser enfrentado, não é? Não pode ser silenciado de modo nenhum e é nossa intenção erguer a nossa voz também, ouvir a sua voz e erguer a nossa voz contra esse tipo de comportamentos e contra o machismo estrutural existente no Brasil e contra um presidente que incita ao machismo, que incita ao estupro, que incita à violação.
todo tipo de violência e, sobretudo, nós queremos nos solidarizar com as mulheres vítimas desse tipo de prática abjeta, né? E especialmente com essa moça, que independente se queria na hora ou não, houve um momento em que não queria, não é? E foi forçada. Então, muito obrigada, Núbia, mais uma vez, um grande abraço, agradeço imensamente seu Obrigado, tempo. Núbia, muito prazer em tê-la aqui e até uma próxima entrevista. Até, gente. Obrigada a vocês. Tchau, tchau. Muito obrigada, boa tarde. Obrigada especialmente a você que nos segue, nos curte, compartilha nossos conteúdos e que pedimos ainda mais uma vez que se subscreva no nosso canal. Seja mais um propagador, né, contra a mídia hegemônica e contra essas coisas tão violentas que acontecem ainda no mundo contra todas as pessoas fragilizadas. Muito obrigada e até o próximo programa Enfoque pela Rádio Transforma.net. Enfoque. A lusofonia em foco.